mundo de escassez. Sem prazer, não comeríamos, beberíamos, nem nos reproduziríamos. Sem dor, não nos protegeríamos de ferimentos e morte. Ao elevar nosso ponto de ajuste neural com repetidos prazeres, tornamo-nos eternos batalhadores, nunca satisfeitos com o que temos, sempre buscando mais. Mas aqui está o problema. Os seres humanos, buscadores por excelência, reagiram bem demais ao desafio da busca do prazer e da evasiva da dor. O resultado é que transformamos o mundo de um lugar de escassez em um lugar de abundância excessiva. Nossos cérebros não evoluíram para esse mundo de fartura. Como disse o Dr. Tom Finucane, que estuda diabetes no contexto da alimentação sedentária crônica, somos cactos em uma floresta tropical. E como cactos adaptados a um clima árido, estamos nos afogando em dopamina. O efeito bruto é que agora precisamos de mais recompensa para sentir prazer e suportamos menos danos para sentir dor. Esta recalibração ocorre não apenas no nível individual, mas também no nível das nações. O que pede o questionamento: como sobreviver e nos desenvolver nesse novo ecossistema? Como educar as crianças? Que novas maneiras de pensar e agir serão necessárias para nós, cidadãos do século XXI? Ninguém melhor para nos ensinar como evitar o hiperconsumo compulsivo do que os mais vulneráveis a ele, os que lutam com a dependência. Evitados há milênios através das culturas, como réprobos, parasitas e propagadores de depravação moral, os dependentes desenvolveram um conhecimento perfeitamente adequado à época em que vivemos. O que se segue são lições de recuperação para um mundo saturado de recompensas. Parte 2. Autocomprometimento. Capítulo 4. Jejum de dopamina. Estou aqui porque meus pais me obrigaram, Delila disse naquela voz mal-humorada típica de qualquer adolescente. Tudo bem, eu disse. Por que seus pais querem que você venha aqui? Eles acham que estou fumando maconha demais, mas meu problema é ansiedade. Fumo porque sou ansiosa, e, se você puder dar um jeito nisso, eu não precisaria mais da erva. Por um momento, fui tomada por uma tristeza avassaladora. Não por não saber o que recomendar, mas por temer que ela não seguisse o meu conselho. Tá, vamos começar por aí. Conte-me sobre a sua ansiedade. Ela dobrou as pernas longas e graciosas debaixo dela. Começou no final do ensino fundamental e tem piorado com os anos. Quando acordo de manhã, a primeira coisa que sinto é ansiedade. A única coisa que me tira da cama é minha Vax-Pen. Sua Vax-Pen? É, agora eu vaporizo. Eu costumava usar Blunts e Bons, sativa de dia, para dar energia, e indica antes de dormir, para relaxar. Mas agora parti para os concentrados, Vax, óleo, Buder, Chater, Sissor, Dash, Kiso. Uso, principalmente uma caneta vaporizadora, mas às vezes uso um vaporizador Vulcano. Não gosto de comestíveis, mas uso-os nos intervalos, ou numa emergência, quando não dá para fumar. D significa dados. Ao pedir que ela contasse mais sobre sua Vax-Pen, convidei Delila a mergulhar nos mínimos detalhes do seu uso diário. Minha conversa com ela foi guiada por uma estrutura que desenvolvi ao longo dos anos para conversar com os pacientes sobre o problema do hiperconsumo compulsivo. Essa estrutura é facilmente lembrada pelo acrônimo dopamina, em inglês dopamine, que se aplica não apenas a drogas convencionais, como álcool e nicotina, mas também a qualquer substância, ou comportamento, de alta dopamina que ingerimos em demasia por muito tempo, ou simplesmente com o qual queríamos ter uma relação um pouco menos torturante. Embora tenha sido, a princípio, desenvolvida para minha prática profissional, também apliquei em mim mesma e a meus próprios hábitos inadequados de consumo. O D significa dados. Começo reunindo os fatos simples de consumo. No caso de Delila, averiguei o que ela estava usando, quanto e com que frequência. Em se tratando de cannabis, a lista atordoante de produtos e de mecanismos de oferta descritos por Delila é comum para meus pacientes atuais. Muitos deles, quando me procuram, têm o equivalente a um doutorado em maconha. Em contraste com a década de 1960, quando o costume era usar apenas nos fins de semana de lazer, meus pacientes começam a fumar logo que acordam e se mantêm assim o dia todo, até voltar para a cama. Isso é preocupante em muitos níveis, ainda mais que o uso diário tem sido associado à dependência. Em meu próprio caso, comecei a desconfiar que estava oscilando para a zona de perigo, quando ler romances baratos começou a ocupar várias horas do dia, vários dias seguidos. O significa objetivos. O que fumar provoca em você? Perguntei a Delila. Ajuda em que sentido? É a única coisa que funciona para minha ansiedade, ela respondeu. Sem isso, eu seria inútil. Quero dizer, ainda mais inútil do que sou agora. Ao pedir a Delila que me contasse como a cannabis ajudava, eu validava que a droga vinha fazendo algo positivo, ou ela não a estaria usando. A letra significa objetivos de uso. Mesmo um comportamento aparentemente irracional provém de alguma lógica pessoal. As pessoas usam substâncias e comportamentos com alta dopamina por diversos motivos, para se divertir, se adaptar, aliviar o tédio, lidar com o medo, a raiva, a ansiedade, a insônia, a depressão, a desatenção, a dor, a fobia social, a lista não para. Eu usava o romance barato para escapar do que, para mim, era uma transição dolorosa de deixar de ser mãe de crianças pequenas para ser mãe de adolescentes, tarefa para a qual me sentia bem menos capacitada. Também estava amenizando meu pesar de nunca mais ter outro bebê, algo que eu queria, mas meu marido não, e que criou uma tensão em nosso casamento e em nossa vida sexual, que antes não existia. P significa problemas. Algum aspecto negativo por fumar? Consequências involuntárias? A única coisa ruim em fumar é que meus pais não largam do meu pé, respondeu Delila. Se me deixassem em paz, não haveria nenhum aspecto negativo. Observei o sol reluzindo em seu cabelo. Ela era o retrato da saúde, apesar do fato de estar ingerindo mais de 1 grama de cannabis por dia. Pensei, a juventude compensa muita coisa. O P tem a ver com problemas relacionados ao uso. Drogas de alta dopamina sempre levam a problemas. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas morais. Se não imediatamente, então mais tarde. O fato de Delila não conseguir ver aspectos negativos, a não ser o conflito crescente entre ela e os pais, é típico dos adolescentes, mas não apenas dos adolescentes. Essa desconexão ocorre por vários motivos. Em primeiro lugar, a maioria de nós não consegue ver toda a extensão das consequências do uso da droga, enquanto ainda estamos usando. Substâncias e comportamentos de alta dopamina turvam nossa capacidade de avaliar com precisão causa e efeito. O neurocientista Daniel Friedman, que estuda as práticas de busca de alimentos das formigas vermelhas ceifeiras, observou certa vez: o mundo é sensorialmente rico e pobre na relação de causalidade. O que quer dizer que sabemos que um bolo de chocolate é gostoso na hora, mas estamos menos atentos ao fato de que comer uma fatia diariamente, durante um mês, acrescenta 2 quilos à nossa cintura.
Em segundo lugar, os jovens, até mesmo os usuários pesados, são mais imunes às consequências negativas de uso. Um professor do ensino médio me disse certa vez: alguns dos meus melhores alunos fumam maconha todos os dias. No entanto, à medida que envelhecemos, as consequências involuntárias do uso crônico se multiplicam. A maioria dos meus pacientes que vêm se tratar voluntariamente é de meia idade. Eles me procuram por terem chegado a um ponto crítico em que as desvantagens do uso superam as vantagens. Como dizem no AA, estão doentes e cansados de estarem doentes e cansados. Por outro lado, meus pacientes adolescentes não estão doentes nem cansados. Mesmo assim, conseguir que os adolescentes vejam algumas consequências negativas em seu uso, enquanto ainda estão usando, mesmo que seja apenas o fato de outras pessoas não gostarem disso, pode servir de alguma influência para que eles parem. E parando, ainda que seja só por um período, é essencial para levá-los a enxergar a verdadeira relação de causa e efeito. A significa abstinência. Tenho uma ideia do que poderia ajudar você, disse a Delila, mas será preciso que você faça uma coisa realmente difícil. O quê? Gostaria que você fizesse uma experiência. Uma experiência? Ela inclinou a cabeça de lado. Gostaria que você parasse de usar cannabis durante um mês. Seu rosto ficou impassível. Vou explicar. Em primeiro lugar, os tratamentos para ansiedade provavelmente não funcionarão se você estiver fumando essa quantidade de cannabis. Em segundo lugar, e mais importante, existe uma nítida possibilidade de que, se você parar de fumar durante um mês inteiro, sua ansiedade melhorará por conta própria. É claro que no começo você vai se sentir pior por causa da abstinência. Mas se conseguir atravessar as 2 primeiras semanas, existe uma boa chance de que nas 2 semanas seguintes você começará a se sentir melhor. Ela permaneceu quieta, então continuei. Expliquei que qualquer droga que estimule nosso circuito de recompensa, da maneira que a cannabis faz, tem o potencial de mudar o patamar de ansiedade do nosso cérebro. O que parece ser a cannabis tratando a ansiedade pode, na verdade, ser a cannabis aliviando a abstinência da nossa última dose. A cannabis torna-se a causa da nossa ansiedade, e não a cura. A única maneira de ter certeza disto é largar por um mês. Pode ser uma semana? Ela perguntou. Eu já fiz isso antes. Uma semana seria bom, mas, pela minha experiência, um mês é o tempo mínimo que leva para reconfigurar o circuito de recompensa do cérebro. Se você não se sentir melhor depois de 4 semanas de abstinência, também será um dado útil, significa que a cannabis não está provocando ansiedade, e precisaremos pensar no que mais possa ser. Então, o que você acha? Acha que conseguiria e estaria disposta a parar a cannabis por um mês? Ou um? Não acho que esteja pronta para tentar largar agora, mas talvez mais tarde. Com certeza, não vou ficar fumando desse jeito pelo resto da vida. Você quer continuar usando cannabis assim daqui a 10 anos? Não, nem pensar. Com certeza não. Ela sacudiu a cabeça com energia. E daqui a 5 anos? Não, nem daqui a 5 anos. Que tal daqui a 1 ano? Ela deu uma risadinha. Acho que você me pegou. Se não quiser continuar usando deste jeito daqui a 1 ano, deveria pensar em parar agora, né? Olhou para mim e sorriu. Tudo bem, eu topo. Ao pedir a Delila que refletisse sobre seu comportamento atual, à luz da sua situação futura, eu esperava que largar de fumar assumiria uma nova urgência. Pareceu que tinha funcionado. A significa abstinência. A abstinência é necessária para restaurar a homeostase, e com ela nossa capacidade de obter prazer de recompensas menos potentes, bem como ver a verdadeira causa e efeito entre nosso uso de substância e a maneira como nos sentimos. Colocando em termos da balança prazer-sofrimento, o jejum de dopamina permite-nos um tempo suficiente para que os gremlins se afastem da balança, e ela retorne à posição nivelada. A questão é, de quanto tempo as pessoas precisam se abster para experimentar os benefícios do cérebro por ter parado? Relembre o estudo de imagens da neurocientista Nora Volkow,